Raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de março de 2024, segunda-feira, e a previsão do tempo depende. Ontem eu estava vendo a previsão do tempo, que estava prevendo ali uma máxima bastante preocupante para quem mora em São Paulo, de 35 graus, e aí eu fiquei pensando, depende se você tem ar-condicionado ou não, depende se você vive nessa bolha de temperatura mais baixa em que você sai de uma casa com ar-condicionado, entra no elevador, que é outra bolha, e aí você entra num carro que também tem ar-condicionado e você nunca respira exatamente a mesma condição que os pobres mortais que estão aí na labuta, na rua, né, empurrando o piano, né, sem esse consolo de uma temperatura agradavelmente mantida dentro dos limites do conforto humano. Então a questão depende, e eu estou pensando um pouco nisso, porque eu também estava ouvindo agora um episódio muito interessante da BBC, que é o Inside Science, em que eles estavam falando sobre algo que também ninguém quer ouvir. É mais ou menos como se a gente mantivesse o nosso cérebro também protegido, né, de algumas ondas de informação que são especialmente incômodas, né, mas ninguém quer mais pensar nisso, que são os impactos que já estão acontecendo por conta do aquecimento global. Eles estavam falando dos corais. Aliás, eu não sabia muito bem, eu já vi coral de perto, espero que vocês também já, bom, tentem ver enquanto existe, né? Mas corais, o que eu não sabia é que, bom, coral, eu sabia que aquilo não era uma planta. O que você está vendo ali não é exatamente uma planta, embora pareça uma planta ou alguma outra coisa que não seja um animal, mas são pequenos animaizinhos, são colônias de animais, né, que tem um recurso muito interessante. Eles têm uma simbiose com algas, eles vivem ali uma simbiose curiosa com algas, e as algas fazem fotossíntese, e as algas que dão a cor aos corais. Então veja, é uma convivência extremamente interessante, é um ganha-ganha, não é? Em que as algas ganham ali um suporte fixo, mais seguro, e também os nossos amiguinhos, as criaturinhas, ganham ali energia, ganham alimentação grátis também, porque sol é grátis por enquanto, não é? Se bem que o tormento do sol também parece ser, infelizmente, grátis, mas o que acontece é que são criaturinhas que evoluíram no fio da navalha porque elas só conseguem sobreviver dentro de uma faixa muito estreita de temperatura. Se você subir 1 grau ou 2, essa simbiose começa a entrar em parafuso, as algas não aguentam, se as algas não aguentam, o coral fica branco, né? Parece que jogaram cândida. E por que ele fica branco? Porque justamente as algas que não só provêm energia, mas também dão cor ao coral, elas vão para o saco. E aí o que acontece é que, o que acontece mesmo, porque está acontecendo com uma frequência preocupante, você tem a grande barreira dos corais ali perto da Austrália. Nos últimos 8 anos, eles já tiveram 5 episódios de branqueamento massivo, 5 em 8 anos. Tem uma hora que ele não volta mais, né? E quando o coral não volta mais, isso tem um impacto gigante na cadeia, né, no ecossistema marinho. Então começamos por aí, e aí eles pularam para o Canadá, né? Porque você fala, nossa, por que tem a ver com o Canadá? O Canadá é tão gelado, mas acontece que os incêndios, que eles não conseguiram debelar todos os incêndios no Canadá ainda, né? Tem raríssimas aqui que sabem disso melhor do que todos nós, mas parece que tem 100 focos de incêndio que ainda estão fora de controle. Mas o que é bastante assustador, que a última onda de incêndios, que foi sem precedentes, essa onda queimou 16 milhões de hectares, que é maior do que a Grécia, maior do que um país, não é? Sendo que o recorde anterior, que tinha sido há 30 anos, mais ou menos 25 anos, 25 não, foi 89, por aí, 89, 11, 15 anos, minha matemática está meio precária. E, aliás, vou agradecer aqui, né, ao fato de ter um ar-condicionado nesse recinto. Quando eu abri esse quarto onde eu gravo os episódios do Radinho, a temperatura estava em 29 graus. Por quê? Porque ele estava fechado, com todas as janelas fechadas, e isso vira uma estufa, obviamente.
Então, para não fazer um episódio do radinho ainda mais delirante, né, com algum tipo de alucinação estranha provocada pela desidratação galopante, eu resolvi deixar o ar-condicionado ligado alguns minutinhos e agora estamos em confortáveis 25 graus por enquanto. Eu desliguei o ar para não afetar a nossa gravação, mas isso não vai durar muito, o sol está batendo aqui forte e em breve eu vou começar a sentir, talvez, né, o que um cidadão comum na rua sente, que é um calor miserável. E eu ainda estou no meio desse episódio, desse podcast. Eu acho que o que ele vai falar na sequência é justamente o fato de que bilhões de pessoas no mundo estão sendo expostas a temperaturas escorchantes, né? Vale a pena lembrar que no final de semana o noticiário deu com uma relativa calma, né, porque obviamente dentro de um estúdio é gelado, né, relativa calma que em certas regiões do Rio de Janeiro a sensação térmica alcançou 60 graus. Falar disso com uma relativa isenção, né, devia estar tocando algum alarme, porque isso são pessoas sendo afetadas, nem todo mundo ali tem ar-condicionado. E diga-se de passagem, se todo mundo quiser ter ar-condicionado, é aí que o planeta entra em parafuso, entre outras razões, porque, obviamente, quando você usa um ar-condicionado, você está diminuindo o calor no ambiente, mas você está aumentando desproporcionalmente mais lá fora. Mil perdões, limpando um pouco a garganta aqui, provavelmente efeito do ar-condicionado que deixa o ar um pouco mais seco. Mas voltando ao nosso episódio, que ainda está pela metade, provavelmente o que ele vai falar na sequência é do destino de bilhões de pessoas que não têm o luxo de serem knowledge workers, né, trabalhadores do conhecimento, que podem fazer home office, ligar o seu ar-condicionado e esquecer que está tudo indo para o saco. Né, uma boa parte da população tem que pegar conduções que não tem ar-condicionado, né, trabalhar na rua que não tem ar-condicionado, e a situação está passando do limite minimamente saudável. Né? Então a gente tem agora disparidade um pouco diferente, né? O mundo agora se divide entre aqueles que têm ar-condicionado e aqueles que, infelizmente, estão pagando o preço na pele, né, do lifestyle de quem tem ar-condicionado o dia inteiro. Né? Lembre-se também que se você está me ouvindo agora é porque existe uma nuvem, né, de data centers espalhados pelo mundo que para funcionarem também precisam de ar-condicionado o tempo todo e vale lembrar que isso não só consome energia, como isso também acaba consumindo uma quantidade brutal de água, né? Isso é um impacto duplo, porque não só, aliás, vou dar um link para uma reportagem muito interessante, agradeço aqui ao raríssimo Tomashi que me passou essa informação, não só você tem um consumo cada vez mais alto de energia elétrica, um pouco por causa dos carros elétricos, mas também dos data centers, porque você constrói um data center. Data center é basicamente uma fazenda de servidores de computador, é uma caixa gigantesca com zilhões de máquinas trabalhando no máximo o tempo todo. Isso consome uma energia louca, não só as máquinas consomem uma energia louca, mas também o ar-condicionado necessário para que elas não queimem, não entrem em parafuso, né, consome uma energia brutal. Então, e consome também água, e isso acaba tendo um impacto não só na disponibilidade de energia, mas também na vida de comunidades que de repente estão vendo que a água disponível está desaparecendo para justamente sustentar esses computadores. Eu vou dar link também para uma outra reportagem interessante que está falando aqui do ponto de vista econômico, como a América Latina está comendo bola, sobretudo o México e o Brasil, diante de uma oportunidade gritante, uma oportunidade interessantíssima de negócios e lucro, que é o seguinte: os Estados Unidos perceberam, né, durante a pandemia, que eles têm uma dependência não muito saudável da produção de chips na Ásia. Então, os Estados Unidos estão interessadíssimos, né, em Make America Great Again, na parte de manufatura de chips. Eles querem se tornar independentes. E eles estão com dinheiro louco, trilhões de dólares para investir em quem quiser montar uma fábrica de chips. E por que não montar na América Latina? Né? A mão de obra é barata, tudo é mais barato, só que isso requer algumas condições que parece que os países não atendem. Né? Então o México politicamente não está muito interessado nessa história, embora o México sempre tenha sido ali, né, um quintal fabril dos Estados Unidos. Agora o Brasil, aparentemente o governo atual fala que vamos ser autônomos na produção de chip, mas só se for de batatinha chip, porque por enquanto isso não saiu do papel. Então a bola está quicando, mas aí no meio, né,
no meio, por descuido, provavelmente, né? O Faria Limer, que estava pensando nessa grande oportunidade de lucros e sei lá do que, ele deixa escapar que uma das questões é que produção de chip requer uma quantidade descomunal de água. E não é todo lugar que tem essa água dando sopa, literalmente. Né? Então veja que não só você operar toda essa nuvem de computadores requer uma energia louca, né? Requer também um consumo de água completamente inimaginável, mas também os chips que rodam esses computadores, os chips, aqueles chips gráficos que vão alimentar a inteligência artificial, eles também têm um custo ambiental bastante elevado. Mas, curiosamente, óbvio, estamos todos vacinados já contra notícias ruins, né? A gente já bloqueou todos os jornais possíveis e imagináveis, é só a gente entrar de novo no Instagram, dar like em algumas coisas bonitinhas e ninguém vai mostrar pra gente pobre suada, imagina, né? Deixa pra lá. É como se o nosso cérebro vivesse dentro de um ar refrigerado ideológico, né? Um ar refrigerado afetivo, né? Em que as coisas um pouco mais suadas ficam para fora, exceto, obviamente, em porn, onde, curiosamente, as pessoas não suam tanto, eu não sei bem porquê. Mas deixa para lá. Nós voltamos aqui, eu tenho que confessar que eu estou com o coração um pouco pesado pela notícia do falecimento de um cara que eu adorava, né? Adorava. Falecimento relativamente precoce, não precisava ter morrido tão cedo assim, mas faleceu uma figura que eu tanto admiro, que já foi assunto aqui no Radinho, eu já dei dica de livro, que é o Frans de Waals. Toda vez que eu dou alguma palestra, eu sempre menciono o trabalho do Frans de Waals, eu recomendo os livros. O Frans de Waals era um cientista holandês que dedicou sua vida ao estudo dos primatas. Então, ele publicou inúmeros livros que são deliciosos de ler, porque são livros de divulgação, tentando demonstrar que as virtudes humanas, elas não são teologais, não vieram dos 10 mandamentos, não vieram... Não. 99% das nossas virtudes vêm da nossa evolução, vem do fato de nós sermos criaturas sociais. Então você vai encontrar entre chimpanzés, entre gorilas e sobretudo entre bonobos, né, virtudes que você acha que são monopólio de quem vai na igreja todo domingo, ou vai no templo, não sei que dia que alguém vai no templo. Né? Então, não, o que ele está contando é que isso justamente são valores que você desenvolve para azeitar, para permitir, para facilitar a colaboração em grupo. Né? Então, ele era um apaixonado pelos primatas. Tem um livro dele que eu recomendei naquele meu projeto Leia Vale a Pena, que se chama O Ateu e o Bonobo, né, porque acho que, embora ele tenha vindo de uma região da Holanda que é predominantemente católica, vale lembrar que uma parte da Holanda, outra parte é protestante desde o século XVI, faz tempo, não é? Ele se afastou da religião, dedicou a sua vida à ciência e começou a demonstrar que, olha, se quiser entender, né, a bondade humana, a empatia, a justiça, a compaixão, você não precisa necessariamente de um livro só, basta você, né, passar um bom tempo num centro de pesquisas, ou ir para a África, né, sei lá, ou ir para um bom zoológico, né, e observar como os primatas se organizam, né, como eles têm todos os comportamentos que você observa em crianças, em jovens, em humanos, inclusive a violência, inclusive o estresse, inclusive a inveja, né? Então ele faleceu agora aos 75, parece que ele estava com câncer de estômago. Doeu essa porque era uma simpatia, uma figura muito generosa. Então eu vou dar link de novo aqui para minha indicação do livro do Frans de Waals, não Leia Vale a Pena, e vou ver se eu encontro aqui alguma entrevista que ele deu, alguma live que ele tenha feito. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu participei de uma live em que eu consegui fazer uma pergunta, mas talvez seja uma fantasia, seja uma ilusão minha. Então lá se foi Frans de Waals, é uma pena. Mas já que a gente estava falando aqui em termos de desigualdade, agora é uma desigualdade térmica, não é mesmo? Estamos expostos não só à questão, acho que antes o grande problema era a fome, o problema agora não é mais fome, é a obesidade, não é mesmo? A obesidade é uma pandemia de obesidade, porque as pessoas estão tendo acesso a comida muito barata e muito ruim, não é mesmo? E a obesidade tem uma série de fatores, que acho que eu vou comentar um pouco no final, mas vamos falar dos tempos em que a desigualdade era mais dura. E eu vou mencionar aqui uma série que eu estou acompanhando pela BBC Sounds, que é uma série que
está me deixando bastante tocado, bastante comovido, com alguém que sempre nos fez rir. Estou falando aqui de Charlie Chaplin, o Carlitos, né, o vagabundo genial. Né, Carlitos, imagina, sucesso extraordinário, filmes que são clássicos do cinema, mas o que eu não sabia, isso é muito interessante, porque dá um outro contexto para tudo que eu vi dele, que me dá vontade, inclusive, de assistir de novo, é que Carlitos, que teve um sucesso estrondoso, financeiro, inclusive, ficou muito rico, né, fez muito dinheiro. Carlitos, o Chaplin original, né, o ator, ele nasceu na miséria. Ele nasceu em Londres, na miséria. Né? E aí é até interessante, eu vou dar um link para vocês aqui para uma conversa minha com o ChatGPT, porque eu tive que me aprofundar um pouco na questão de workhouses, casas do trabalho, casas da labuta. Pois bem, Casas do Trabalho era uma instituição inglesa voltada para as classes menos favorecidas, que estavam, né, numa situação muito vulnerável. Né? Isso decorre de uma lei que foi criada séculos e séculos atrás, chamada Lei dos Pobres, na Inglaterra. Né? Era uma lei assistencial com relação à desigualdade, e no século, se eu não me engano, do 17 para o 18, 19, acho que do 18 para o 19, não tenho certeza, eu vou dar o link para vocês verem aqui no ChatGPT. Eles criam workhouses, são praticamente albergues, mas albergues em que você trabalha e ganha por isso. Né? Você trabalha com algum tipo de trabalho que ninguém quer fazer, né? Mas pelo menos é uma fonte de renda. E as condições não eram fáceis, não por crueldade natural, talvez um pouco, né? Mas as condições eram especialmente duras porque, na verdade, ninguém queria, né, que as pessoas se acostumassem com isso, né, que elas só recorressem a isso em última instância. Né? Era uma UTI, por assim dizer, um pouco desconfortável, mas justamente para tirar as pessoas da miséria e imaginando que dali para frente elas consigam se virar. Aliás, eu vou dar um link aqui para um vídeo extremamente interessante que me apareceu hoje no Twitter, um filhote de passarinho correndo atrás de uma minhoca, uma minhoquinha. Mas aí eu não tinha percebido que o passarinho, a hora que ele alcançava a minhoca, ele abria o bico e ficava com o bico aberto. Aí você fala, come a minhoca, tá fácil, né? Mas o que acontece é que passarinhos foram a vida inteira, na sua infância inteira, eles foram alimentados, era só abrir o bico que vinha lá a mamãe, ou vinha o papai, né, e entregavam para ele as minhoquinhas, né, de mão beijada, ou de boca beijada, ou de bico beijado, mas melhor ainda, né, então bastava eles abrirem a boca. Então vocês devem ter visto inúmeras fotos já daqueles ninhos com vários filhotinhos com a boca escancarada, né, o que faz provavelmente muitos pais pensarem no final do mês, mas então o que acontece é que quando eles começam a tentar comer por conta própria, eles demoram um tempo a perceber que eles têm que correr atrás. Né? Então o que ele faz? Ele abre o bico e fica esperando que magicamente a minhoca caia dentro. Né, que mostra um entendimento bastante precário da gravidade. Não é assim que funciona, né, o bico dele não tem nenhum poder magnético estranho, sobrenatural, ele simplesmente tem que pegar. Veja só que mesmo os passarinhos também, durante algum tempo, são bastante mimados, como muita gente que eu conheço que sempre precisou, nem precisou correr atrás de nada, era só abrir a boquinha, que as coisas já caíam bastante mastigadas. Eu achei essa história absolutamente ótima. Mas vamos voltar. Inglaterra. Né, pobreza, né, muita miséria. Embora a Revolução Industrial tenha gerado recursos e riqueza, blá, 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 se tinha muita miséria. Então, se você estivesse na miséria, você podia ir numa dessas workhouses, que era uma coisa que não era fácil, era um pouco humilhante, mas é o que existia. Charlie Chaplin nasceu numa família pobre. Quem sustentava a casa era a mãe, que era uma cantora de vaudeville, uma cantora de teatro popular. Né? Naquela época não tinha ainda YouTube, Netflix e demais entretenimentos portáteis, as pessoas tinham que sair de casa efetivamente, não é, para de repente serem entretidas, né? Serem divertidas por alguém com algum dom especial qualquer. E a mãe dele ganhava um troco cantando que nem uma doida todo santo dia, toda santa noite por aí, mas a mãe dele tinha uma saúde frágil, obviamente, né, precipitada por condições não muito favoráveis de alimentação e desenvolvimento. A mãe dele tinha uma saúde ruim. Então, o que acontece é que ela foi ficando cada vez mais fragilizada, mais doente, e chega num certo momento em que ela está ali diante da plateia, ávida, né? Eu paguei, por favor, me entretenha. E a hora que ela vai cantar, a voz dela, falha. A voz falha, as pessoas começam a ficar muito revoltadas, começa a gerar aquela confusão toda,
e o que acontece é que, por acaso, aquele dia, acho que ela não tinha onde deixar o filho, não é mesmo? Ela tinha levado o filho para um teatro de vaudeville, que é obviamente uma infância bastante pouco recomendável, e aí o gerente do espetáculo falou, ele pegou o Charlie Chaplin pela orelha, que era um garotinho, falou, vai lá no palco e faz alguma coisa, segura a onda, faz alguma pantomima, faz alguma palhaçada. E foi um sucesso. Então veja, por conta da doença da mãe, que estava se esgoelando, se matando para escapar da miséria, né, o Charlie Chaplin ele é jogado, literalmente jogado, no palco aos 5 anos de idade e descobrem que realmente ele tem um carisma e um talento extraordinários. Mas isso não fez... Imagina, a hora que a mãe dele realmente deixa de ser uma fonte de renda segura, a miséria cai como um tijolo. E aí o que acontece é que o Chaplin acaba tendo que passar anos vivendo em workhouses, trabalhando, fazendo trabalhos não muito nobres, né, para ter pelo menos um ganha-pão. Então, o mendigo vagabundo, o vagabundo genial, né, o mendigo, aquela figura do mendigo do Chaplin, não digamos, ficcional. Ele realmente passou fome, ele passou necessidade, ele foi muito pobre, né? O que salvou a pele, que aí na hora que ele entra nesse mercado do entretenimento, ele começa a se destacar, ele acaba aproveitando uma oportunidade de uma trupe que ia para os Estados Unidos se apresentar, e o resto é história, né? Ele acaba criando esse personagem, que era um personagem um pouco estranho, porque ele era vestido com coisas completamente... não juntava lé com cré, né? O chapéu não combinava com o colete era curto, a calça era larga, que pode parecer engraçado, mas é a realidade de quem não pode ir num shopping, né? Ou não pode entrar na Zara ou qualquer outra dessas e fazer o seu modelito. Não, era um modelito que era basicamente reciclar coisas encontradas ao acaso. Ele inventa esse personagem e é um sucesso tremendo. Mas a coisa não para por aí. É muito interessante porque na hora que ele está fazendo um sucesso louco, né, ele inclusive cria uma produtora que é a United Artists, ele cria uma produtora onde os artistas tinham mais controle sobre o processo todo, mais controle inclusive sobre o que eles ganhavam, né, se escapava um pouco daquela coisa centralizada dos estúdios. E esse é um momento nos Estados Unidos em que você começa a ter uma certa paranoia com o avanço do comunismo. O comunismo nasce, né, na União Soviética, você tem a União Soviética, tem a Revolução Russa, né, você tem na sequência a União Soviética, mas parte do discurso é um discurso universalista. Né, o discurso não é só vamos libertar a Rússia, não, vamos libertar todos os operários oprimidos do mundo, né, e você tem aquele hino que é internacional comunista. Então o comunismo nasce de uma maneira bastante expansionista. Podemos chamar talvez de imperialista, porque foi isso que a União Soviética acabou fazendo, foi um império como outro qualquer, não é? Mas toda a expansão do comunismo, o que os americanos, os mais paranoicos, começam a perceber, que começa muitas vezes pela cultura, começa pela propaganda, começa por ideias, né? E os caras começam a ficar preocupados. Espera um instante só, a gente tem aqui dentro uma plataforma colossal, né, de geração de histórias, conteúdo, que milhões de pessoas estão assistindo. Que ideias estão sendo transmitidas por essa plataforma? Que era Hollywood. Hollywood está falando o quê? Né? Imagina, e se de repente Hollywood for contaminada, né, pelo vírus do comunismo? Nossa Senhora, pronto, agora a gente vai perder essa guerra de uma vez. E começa uma caça às bruxas, né, vocês devem ter ouvido falar do macartismo. Começa uma caça às bruxas para quem é o xarope que é comunista naquela parada e quem está influenciando quem, e aí eles começam a fazer dossiês de pessoas que são suspeitas. E naquele tempo o Partido Comunista era perfeitamente legal nos Estados Unidos, tinha um Partido Comunista lá, não era um problema, mas quando começa essa paranoia de que está tendo aí algum tipo de propaganda subversiva que está tentando deturpar as mentes dos nossos jovens, os caras começam a tentar mapear quais são os intelectuais, artistas que estariam associados ao comunismo, né? Começaram a mapear de uma maneira um pouco tímida, aí o cara lá não achou que era pouca coisa, e aí começaram a fazer já milhares e milhares de pessoas sendo seguidas e todo mundo fazendo dossiê em cima desses caras. E adivinha quem começa a parecer um pouco suspeito? O Charlie Chaplin, que não era comunista.
não era comunista. Não era comunista. Não. Num certo ponto da carreira, né, mais para frente, ele começa a se encantar com pessoas que são notoriamente comunistas, começa a mudar um pouco o discurso, mas ele mesmo falava, cara, olha como eu vivo, né? O cara podre de rico, mas vivendo em palacetes, né? Cara, desculpa, eu vivo do lucro, então, ok, eu só tenho uma sensibilidade diferente porque eu fui pobre, né? Como eu fui pobre, eu vi isso de perto, né? Não estava no ar-condicionado nem nada, numa SUV blindada, então, desculpa, eu tenho uma sensibilidade, mas eu nunca fui comunista. Mas para o sistema americano, os caras começam a ver, mesmo nos filmes do Chaplin, uma mensagem social subrepetícia. Olha, ele está mostrando um pobre, ele está mostrando um mendigo, que é um mendigo encantador, que é um mendigo divertidíssimo, super criativo, né? Mas ele está sempre, o mendigo está sempre desafiando as autoridades. Veja, ele deu um pé na bunda de um guarda. Ou então... Aí começa a crescer uma mitologia e começam sobre o fato dele ser um propagandista de ideias subversivas. Imagina, quando você assistiu algum filme do Carlitos, você saiu de lá comprando Das Kapital, do Karl Marx, muito pouco provável. Né? Mas veja a que nível chega essa paranoia, certo? Certo. Então, o clima começa a ficar tão ruim, que num certo momento o Charlie Chaplin, ele vai para a Inglaterra fazer não sei o que com a família e não pode mais voltar porque ele é declarado persona non grata. Veja, o cara era um sucesso mundial, o cara era adorado por milhões de pessoas, mas essa história do cara ficar falando de pobre, né, mostrando o pobre que de repente faz palhaçada com quem é mais poderoso, né, tirando sarro de quem é mais rico, etc. e tal, isso começa a ficar absolutamente intolerável e inúmeros artistas são perseguidos, né, e o Charlie Chaplin ele sai dos Estados Unidos para não mais voltar. Ele acaba voltando décadas depois, acho que 25 ou 35, 25 anos depois, ele volta, mas mesmo assim pisando em ovos, porque simplesmente havia essa paranoia, essa completa farsa de que ele fosse algum agente do Stalin, alguma coisa maluca dessas. Veja só, isso está sendo muito interessante para mim, porque isso me faz rever, né, os filmes dele com outro olho, né, um outro olho, sabendo que o cara efetivamente viveu a pobreza, né, tanto que acho que um dos últimos filmes que ele faz, que é Tempos Modernos, que é uma obra-prima, né, e a obra-prima ele faz, em princípio, para denunciar um mundo cada vez mais maquinal, né, um mundo cada vez mais engenheirístico, né, um mundo onde as pessoas são tratadas como se fossem peças, engrenagens de uma grande máquina. É isso que ele está mostrando, né, a industrialização desumanizando as pessoas. Né, mas isso é visto, né, pelo governo americano como uma crítica aberta, uma provocação contra a sociedade capitalista. Não era a intenção, né? Mas o que acontece é que, diante dessa perseguição, o Chaplin começa a se envolver cada vez mais com questões sociais, faz discursos aqui e ali, tal. Ele, inclusive, acaba se aproximando de um candidato a governador na Califórnia que tinha um programa social chamado EPIC, que era End Poverty in California, vamos terminar com a pobreza na Califórnia, né? E pronto, esse é a gota d'água e realmente daí para frente o cara dançou. E é curioso porque essa veia do Chaplin, um pouco mais engajada, ela acaba transparecendo ou ficando bastante, digamos, mais audível na hora que ele faz O Grande Ditador. Né? O Grande Ditador é o primeiro filme em que o Charlie Chaplin fala. Imagina para quem nunca tinha ouvido a voz do Chaplin, para quem nunca ouvido o Chaplin falar. Um choque, né? E aí, e o que ele fala? Ele vai fazer um dos discursos mais extraordinários contra o militarismo, né? Veja, ele faz isso no meio da Segunda Guerra, no meio, uma coragem extraordinária. Né? Ele faz isso, o Hitler sendo Hitler, Stalin sendo Stalin, e o que ele faz é um discurso para os soldados, fala, vocês não têm que se matar, isso é uma besteira, estão se matando em nome do quê? Né? Nós poderíamos ser todos uma humanidade só. Né? E isso é visto, obviamente, com os malucos, né, nacionalistas e paranoicos, é visto como uma total adesão a esse ideário internacionalista
comunista, pronto. Então, veja que interessante, isso para mim dá um peso maior à história do Chaplin, porque não é só palhaçada, né? Não é só palhaçada, é simplesmente alguém tentando chamar a atenção para aquilo que a gente desaprendeu a ver, ou que a gente aprendeu a desver, que é a miséria, que é a condição de quem é completamente despojado de tudo. Não é? Então, essa tentativa dele de chamar a nossa atenção para aquilo que a gente aprende a ignorar, sobretudo quem é brasileiro, né, treinado desde pequeno a não ver o mendigo na rua, a não ver o cara caído na calçada, a gente não vê, esquece, né, passa batido. Não é? E isso tinha raízes concretas, era roots mesmo, era raiz, né, e isso acabou fazendo com que um dos maiores gênios possíveis sofresse essa tremenda injustiça de ser expulso do próprio país. Não do próprio país, desculpa, ele era inglês de qualquer maneira, mas expulso de Hollywood, né, e o cara vai ter que se virar produzindo filmes de alguma outra maneira. Isso deve ter sido uma facada tremenda, e o que é interessante é que esse episódio, essa série de episódios, é narrado pela neta do Charlie Chaplin, pela neta dele, que conheceu o avô, né, e que é muito interessante. Agora, boa pergunta, eu não lembro se ela realmente conheceu o avô. Boa pergunta, mas de qualquer maneira é a neta dele que está simplesmente revirando, né, os arquivos da família, entrevistando quem ainda está vivo, né, a filha do Charlie Chaplin, etc. e tal, para tentar trazer um retrato não só dessa época insana, né, de falta de liberdade, de paranoia, de perseguição, de censura, né, de desrespeito à privacidade, etc, etc, etc. Eu estou carregando nessa longa lista de abusos, porque é o que provavelmente vai acontecer na Rússia, né, aquele maluco completo vai ser eleito por mais 6 anos, ele vai bater o recorde do próprio Stalin, né, e o nosso governo estranhamente aplaude, não sei porquê, acho que os caras ficaram tão condicionados a aplaudir tudo o que acontecia na Rússia, que eles não perceberam que o comunismo acabou e agora eles estão aplaudindo um completo mafioso assassino. Né? Aliás, é muito interessante, falando nessas incongruências da vida ideológico-partidária, o que acontece é que quando Hitler começa a despontar, né, que ele começa a botar as manguinhas de fora, etc. e tal, né, o pênis diminuto de fora também, o que acontece é que o Partido Comunista no mundo inteiro fala, a gente tem que parar esse cara é um absoluto fascista. Então vejam, no começo, os comunistas e o Partido Comunista, a orientação era a favor da guerra. Era a favor da guerra porque o fascismo, o nazismo precisava ser derrotado. Certo. Aí o que acontece num certo momento, para surpresa geral, né, os nazistas fazem um pacto com a Rússia soviética, com a Rússia comunista, de não agressão. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês em paz, né? Vocês ficam aí, eu fico aqui, tá tudo bem, somos aliados, certo? Não faz sentido nenhum, claro, né? Porque até então, mas o que acontece é que Partido Comunista sendo Partido Comunista, instantaneamente a direção, o norte da bússola vira para o outro lado e a partir daquele momento todo comunista passa a ser um pacifista. Não, guerra não vamos entrar em guerra, a guerra é uma crueldade desnecessária, né? E daí durante algum tempo o Partido Comunista dá uma guinada, né? Vira completamente anti-guerra, anti-conflito, até que, obviamente, como qualquer cretino era capaz de esperar, né, os nazistas traem a União Soviética e vão atacar. Né, e vão atacar. Então, de uma hora para outra, lá vem uma nova diretriz, não tinha SMS, não tinha e-mail, não tinha Slack, eu não sei como é que isso foi transmitido, mas veio uma ordem do Comando Supremo do Partido Comunista, pronto, agora nós queremos a guerra de novo, e a guerra é gloriosa, e nós vamos vencer o fantasma do fascismo. Então, veja, o chato de você ser um militante de um partido é que você abre mão, né, do seu próprio norte moral e você passa a ser simplesmente um cachorro que, onde apontar, você sai correndo. Né? Então, essa história toda traz luz não só sobre o que aconteceu há 100 anos, mas sobre o que acontece agora também, né? Que você vê estranhos alinhamentos ideológicos que não fazem nenhum sentido nenhum, mas a fidelidade a qualquer partido, mesmo que não importa se é um Messias barrigudo, se é um Messias baixinho, tanto faz, é mais importante do que a realidade, do que os fatos, do que os amigos, tanto faz. É mais ou menos nessa linha. E falando em conflitos, né, falando em convivência belicosa, tem um episódio novo de um canal que eu gosto bastante, que chama Space Time,
da PBS, que está falando sobre algo que acho que muita gente é fascinada, que é a questão dos alienígenas, né, discos voadores, tal. A questão é, cadê os caras, né? Cadê? Se tem, né, tem tantos, tem milhares e milhares de exoplanetas, né, não é possível, o universo são 100 bilhões de galáxias com 100 bilhões de estrelas, deve ter mais forma de vida inteligente por aí, mas por que a gente não vê nenhum sinal? Bom, nem vou falar aqui do espaço-tempo, capaz que de repente tudo que a gente vê no céu é muito antigo, né, porque a luz demorou para chegar, então se está vendo você vê uma estrela, aquela estrela tem, sei lá, você está vendo o passado dela de, sei lá, 500 milhões de anos atrás. Então, quem sabe nesse meio tempo aconteceu alguma coisa, mas a gente não tem como saber, porque demora para chegar, né? A gente está sempre atrasado, a gente está sempre sei lá, no sertão do universo. Pois bem, tem esse fator, não vou entrar nesse mérito, mas vamos imaginar que houvesse uma quantidade razoável de alienígenas que poderiam estar em contato conosco agora. A questão é, por que não estão? E aí tem uma hipótese muito interessante que eles chamam da floresta escura, Dark Forest, que é o seguinte: imagine que largam você numa floresta escura, você não está enxergando absolutamente nada, mas os caras te falam, olha, talvez você esteja cercado de pessoas que não querem necessariamente o seu bem, né, um monte de bicho-papão, né, e aí fala, pelo sim, pelo não, eu vou te dar uma arma letal aqui, né, então você está na floresta, e você fala, deve ter outros malucos também com armas em volta de mim. Qual é a melhor estratégia? Né? Eu vou fazer um monte de barulho para ver se de repente eu acho alguém bonzinho ou se eu acho algum aliado. Falei, puta, mas se eu fizer barulho, eu vou ser percebido pelos outros caras que estão armados e aí eu não sei se os caras vão me atacar ou não. Provavelmente sim, porque eles devem estar com medo também. Né? Então aí o vídeo faz uma série de exercícios de lógica, de simulação, para ver qual seria a postura mais correta nesse momento para garantir um pouco de sobrevida. E a conclusão é que, se isso estivesse acontecendo, provavelmente os alienígenas estariam quietinhos, não dando bandeira para não tomar tiro, mas preparados para atacar a qualquer momento, de distração. E por que esse exercício mental, né? Imaginar que a gente está cercado de inimigos que estão ali de butuca, né? Que estão ali espionando para ver o que a gente está fazendo para atacar no primeiro momento sem piedade. Porque a questão faz sentido a gente tentar se comunicar com alienígenas, mandar sinais, olha, estamos aqui, tal. E eu já vi grandes cientistas, esses divulgadores, Michio Kaku, um monte desses caras aí, praticamente em pé de guerra, dizendo que, pelo amor de Deus, não chama atenção, fica quieto, a gente não sabe. Veja o que a Europa fez com as Américas, entendeu? A hora que a Europa descobriu que tinha as Américas e que as Américas não tinham nem sei lá, não tinham metal, não tinham nada, tinha um monte de tacape. Pronto, o que aconteceu foi não só uma dominação violentíssima, mas quase que a extinção dos povos originais, inclusive por doenças não conhecidas, sem falar na crueldade, etc. e tal. Falou, olha, desculpe, isso já aconteceu antes aqui, né? Então, veja bem, vamos ficar quietinho, não vamos dar bandeira. Mas tem, infelizmente, primeiro, a gente já deu bandeira demais, porque durante décadas toda a programação de televisão e rádio era transmitida por ondas eletromagnéticas e essas ondas já estão circulando pelo universo há bastante tempo. Então, em algum lugar aí, alguém está assistindo o programa do Bolinha, alguém está assistindo, fala alguma outra coisa de louco aí, algum almoço com as estrelas, não é? E eu não sei o que eles vão imaginar a nosso respeito. Né? Mas aí também tem iniciativas como o SETI, que é uma busca da vida extraterrestre, que os caras volta e meia mandam umas mensagens, lá mandaram décadas atrás uma mensagem meio cifrada, mandaram para o espaço e estão esperando até hoje a resposta. O problema a resposta não veio porque não tem ninguém, ou porque simplesmente pelo fato que eles mandaram essa mensagem na direção, né, de uma galáxia a 10 mil anos-luz. Então, imagina, vai demorar 10 mil anos para chegar e 10 mil anos para voltar. De qualquer maneira, a gente talvez a gente não esteja mais aqui para descobrir, né, se for uma boa ideia ou não. Mas é muito interessante porque chama a atenção para essa nossa esperança, né, de encontrar por aí e de ficar dando tiro para tudo quanto é lado para ver se a gente consegue se comunicar. Talvez não seja necessariamente uma boa ideia. E agora, só para encerrar, eu tinha falado aqui de obesidade, etc. e tal, eu vou dar o link para um estudo muito interessante sobre saúde na velhice. É um estudo feito num país nórdico, agora não me lembro mais se era a Suécia, mas foi feito com 2.700 pacientes,
em que eles tentaram acompanhar a saúde de quem, sobretudo de quem acabava desenvolvendo problemas psiquiátricos, demência, sei lá. E o que eles perceberam? Que, curiosamente, quanto mais alta era a chance, né, vamos falar de outra maneira, pegando o pessoal que acabou desenvolvendo alguma doença psiquiátrica, curiosamente, se tinha uma forte probabilidade de que ele estivesse desenvolvendo algumas doenças como câncer, diabetes 2. Eu falei, mas o que tem a ver uma doença psiquiátrica, né, do cérebro, com uma doença, sei lá, metabólica do corpo, não sei. E aí eles começaram a perceber uma certa correlação. A correlação é que pessoas que tinham problemas psiquiátricos em idade avançada, elas tinham uma alta taxa de comprometimento do RNA mensageiro. Eu não vou entrar no detalhe do que é o RNA mensageiro, mas é uma parte fundamental do nosso mecanismo, né? É assim que as proteínas são construídas, é assim que o DNA se traduz, né, em tudo que acontece com o seu corpo. Você precisa de um RNA mensageiro. E essas pessoas tinham o RNA mensageiro quase que 10% mais destruído, né? Era uma devastação em termos do RNA mensageiro. E aí os caras começaram a se perguntar, será que é isso que está provocando também essas doenças como diabetes e câncer? É uma hipótese, tudo indica que sim. Agora a questão é, por que alguém está com o RNA mensageiro detonado? E aí eles falam de uma maneira muito elegante que isso talvez se deva a um longo período de estresse oxidativo. Estresse oxidativo significa coisas que não fazem bem para ninguém. Poluição, por exemplo, cigarro, por exemplo, álcool, por exemplo, obesidade. Né? Todas essas são condições e também estilos de vida, né, acabam promovendo um estresse de oxidação, são situações de inflamação, inclusive, que acabam prejudicando o seu RNA mensageiro e isso acaba talvez levando a problemas psiquiátricos. Eles estão tentando entender, mas pelo menos eles já têm alguns sinais claros, algumas coisas para observar. Existe sim uma correlação entre demência e problemas psiquiátricos e mesmo Alzheimer, com doenças que vão ser desenvolvidas em paralelo, infelizmente, eu já vi isso de perto, infelizmente também, né, como câncer e como diabetes 2 e tal, e talvez seja mais fácil de prevenir do que a gente imagina, simplesmente melhorando as condições de vida ou os seus hábitos, né, alimentares e hábitos físicos ao longo da sua existência. Né, quem sabe eles vão chegar naquela profunda conclusão que o Radinho vem propondo há bastante tempo, que é faça menos merda. Então, se você fizer menos merda, então vai ter menos estresse oxidativo e aí você provavelmente vai ter uma velhice um pouco mais digna. Raríssimos e raríssimos. Esse foi um episódio talvez um pouco viajandão, talvez eu esteja com a própria fluência um pouco prejudicada pelo fato de que a temperatura está subindo bastante aqui. Então, a próxima vez que você vir a previsão do tempo, 35 graus, 34, 60 graus, seja o que for, pergunte-se para quem? Não é igual para todo mundo. Raríssimos e raríssimos, e parênteses, eu não sou comunista. Um grande abraço e até amanhã.